Aleluia. A graça e a paz seja sobre a sua vida nessa noite, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com você acerca de algo que às vezes nós somos muito questionados em cima disso. Muitas pessoas acham, que o evangelho que nós temos pregado, às vezes ele não tem tanta eficácia, às vezes ele não tem um poder de transformação, mas eu quero te dizer que não há outro evangelho que seja pregado, não existe uma outra palavra a ser pregada, a não ser o evangelho da graça, o evangelho das boas novas. Diga comigo, eu sou um portador de boas novas. Quem gosta de receber uma boa notícia? As pessoas neste mundo, elas estão precisando ouvir o quê? Boas ou más notícias? O momento que nós estamos vivendo, todo momento, você abre o seu WhatsApp, você liga ali o seu computador, a sua TV, existe uma má notícia sendo compartilhada. Ninguém está celebrando alguma boa notícia, e eu quero te dizer, existe uma boa notícia que precisa ser compartilhada todos os dias. Jesus morreu na cruz para salvar a mim, para salvar a você, e nós precisamos reconhecer que nós podemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Que existe dias melhores, não só na eternidade, mas a começar hoje, agora. Você pode desfrutar desses dias. Você não se tornou, às vezes, as pessoas dizem, quando nós nos tornamos pecadores, quando isso aconteceu, você não se tornou um pecador, por causa do pecado de Adão. Você se tornou um pecador porque Adão lá no jardim do Éden pecou. Mas agora eu quero te dizer, você se tornou justo por causa da obediência de Cristo Jesus. Diga comigo, eu sou justo em Cristo Jesus. Eu fui feito justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Você pode bater no seu peito e dizer que você é justo. Pastor, mas isso é tão complicado, porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho como foi o meu dia, e eu percebo que ele não foi tão bom assim. Pois é, não olhe a si mesmo, olhe para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. A nossa salvação, ela é por meio da graça. Não existe um outro caminho que você que está me ouvindo aí do outro lado, você que está aqui no prédio desta igreja, não existe um outro caminho para ser salvo, que não seja por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Uma igreja cristã, ela discorda deste ensino. Vocês são salvos pela graça. Toda igreja que se diz cristã, evangélica, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ela concorda a respeito disso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Nenhuma igreja discorda a respeito disso, mas algo que começa a misturar na sequência é o versículo de número 9. Olha o que acontece. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Isso está resolvido. Não tem um outro caminho, não tem uma outra solução, não tem uma outra questão. Mas muitas igrejas ensinam que uma vez que você foi salvo, agora você precisa zelar pela manutenção da sua salvação. Você precisa manter-se salvo. Quero te dizer que a obra que Cristo fez não é uma obra parcial. A salvação que Jesus te deu não é uma salvação pela metade, é uma salvação completa, é uma salvação que é eterna.
Diga: eu sou salvo eternamente. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a sua salvação não pode ser perdida. Pastor, muitas pessoas ficam preocupadas em perder a sua salvação. É porque elas não têm convicção de quem as salvou. Porque se a salvação depender de mim mesmo, eu não tenho condições de sustentá-la. Porque eu peco hoje, eu peco amanhã, eu peco depois de amanhã. E o pecado não pode entrar nos céus. Mas existe um que venceu o pecado e que me perdoou pelo pecado de ontem, de hoje e o de amanhã, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, que verteu o seu sangue. Quero te dizer, você pode se orgulhar de quem você é em Cristo Jesus. Não pense nada além do que convém de si mesmo, mas se tem algo que você pode se orgulhar todos os dias, bater no seu peito e dizer: eu sou filho amado de Deus. Nada pode mudar essa circunstância, nada pode me tirar desta posição, porque Deus me amou quando eu era pecador, quando eu era inimigo. Agora que eu fui feito filho de Deus, jamais, a Bíblia diz que Ele se lembrará dos meus pecados. A Bíblia diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso é motivo de boas novas. Conta para alguém que está endividado, que está devendo até o último fio de cabelo da cabeça. Fala com ele: olha, mandaram te dizer que é para você checar lá o Serasa. Não existe mais nenhuma dívida no seu nome. Não existe mais nenhuma dívida contra você. Você está completamente perdoado. E ainda mandaram te dizer e te entregar esse cartão aqui com crédito ilimitado. Você pode usar à vontade. Você acha que alguém ficaria feliz ou triste com isso? Ah, mas será? Ah, eu acho que não. Não sei, né? Não sei se eu consigo conviver dessa forma. Eu preciso pagar. Eu tenho uma honra. Irmão, para com isso. O homem nada tem se primeiro do céu não lhe for dado. E já te foi dado Cristo Jesus pela sua salvação. E você hoje é justiça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que todas as vezes que nós vamos orar, nós oramos em nome de quem? Jesus. Por que você não ora no seu nome? Se você é bom o suficiente, se você é alguém tão correto, em meu nome, eu ordeno que Satanás saia. Em meu nome, eu ordeno que você, paralítico, levante e caminhe. Você vai tomar um couro. A palavra diz isso. Os discípulos estavam ali expulsando demônios. Pedro estava expulsando, João estava expulsando, Paulo estava expulsando. E ali, de repente, chega alguém e fala: olha, eu quero expulsar em nome do Deus que Paulo serve. Sai, demônio. Ó, Deus eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo também eu sei quem é, mas você eu não sei quem é não. E pegou ele de couro. Quero te falar isso. Você precisa se orgulhar de quem você é em Cristo Jesus. Mas você não é nada se Cristo não estiver em você. É por isso que todas as vezes você pode orar, você pode entrar com ousadia no trono da graça e dizer: em nome de Jesus, eu ordeno, eu não estou pedindo, eu estou ordenando, enfermidade, vai embora agora. Circunstâncias erradas, passem adiante, não me aflijam mais, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós devemos orar. Mas é uma gravidade para as pessoas que rejeitam a graça. Existe uma cidade que é registrada na Bíblia, o nome dela é Cafarnaum. Qual que é o nome da cidade? Guarda essa cidade aí. Nela,
houve muitos milagres. Muitos milagres. A filha de Jairo, o centurião que se encontrou com o Senhor ali. Esses milagres relatados dentro da palavra. A mulher com o fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Todos eles aconteceram em Cafarnaum. E numa certa noite, Jesus mandou que chamassem todos os doentes. Diga comigo, todos. Isso é muito interessante, perceba. Será que todos esses doentes criam em Jesus plenamente? Será que todos esses doentes eram merecedores da cura? Será que todos esses doentes da cidade inteira tinham o seu coração inclinado para o Senhor Jesus? Não tinham. E a Bíblia diz que naquela noite todos foram curados. Quero te dizer, a graça é para quem não merece. A graça, ela veio para se manifestar na vida daqueles que estão lá na prisão, daqueles que estão morando lá debaixo da ponte, daqueles que estão fazendo as coisas mais absurdas que você pode imaginar na sua mente. A graça de Cristo veio para essas pessoas. Ah, pastor, mas eu não consigo aceitar isso não. Se esse pecado, se essa condição chegar dentro da minha casa, eu vou acertar as contas. Pois é, você vai ter um sério problema. Você vai ter um sério problema. Porque se o Senhor perdoou, quem é você para não perdoar? Se o Senhor aceita, quem é você para não aceitar? Se o Senhor redime, justifica, quem é você para não redimir e não justificar? Quero te dizer, a graça, ela está disponível para quem quiser. Quem reconhecer que não é merecedor, mas deseja receber dessa salvação, desse favor imerecido. Nós precisamos crer nisso. E Mateus 11:23 registra este texto onde todos foram curados. Mas o Senhor Jesus, Ele fez questão de mencionar algo. Olha, e tu, Cafarnaum, que foste erguida até os céus, serás abatida até onde? No inferno. Olha para você ver. Eles foram levantados, foram exaltados pelo Senhor, mas o Senhor falou, ó, você vai perecer. Você vai ser abatido até o inferno. Por quê? Se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo por causa do pecado. Cafarnaum não era uma cidade tão ruim, tão pecaminosa. E Jesus falou, olha, se esses milagres tivessem acontecido lá, todos eles teriam se arrependido. Agora vocês não mereceram, receberam, e simplesmente estão ignorando todos os feitos para si, e fala, eu não tenho nada que agradecer. Tudo que eu tenho, eu trabalhei. Eu que não levanto cedo. Certo dia alguém colocou lá no grupo da família, olha, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu não acredito nesse negócio de sorte. Pois é, eu falei, olha, o homem nada tem se do céu primeiro não lhe for dado. Eu acredito nas bênçãos de Deus, porque realmente as bênçãos são eternas. As bênçãos do Senhor, elas são boas e elas não acrescentam dores. Prefira ter a bênção do Senhor do que ter o seu próprio reconhecimento. Porque chega no momento em que você trabalhou, em que você estudou, em que você se qualificou, e aquele outro que estava lá no final da fila chegou e tomou a cadeira que você gostaria de tomar, de assumir. Ontem estava dando um treinamento, e aí nós estávamos lá conversando, e o rapaz falou assim, olha, chegou aí uns caminhões novos aí, que eles estão substituindo a frota 2021, entrei dentro do caminhão, dei uma volta nele, eu falei, meu Deus, isso aqui flutua, não balança, tudo automático, todo computadorizado, né? Carrega uma quantidade de peso absurda. E ele falou, olha, eu até falei com ele, eu falei assim, nossa, isso aqui deve estar dando uma confusão entre os operadores, tudo brigando para trabalhar nele. Ele falou, pois é, e quem pegou a vaga foi um que entrou há 18 dias. Eu falei, uau,
Olha o exemplo da graça aí. Os velhos de casa: não, é eu que mereço. Não, eu tô aqui, tem 20 anos de empresa. O rapaz lá com 20 anos de empresa está trabalhando na máquina antiga. E o outro que entrou com 18 dias, sem experiência, foi fazer o curso ontem, já é o operador do equipamento. Fala se isso é graça ou não é. O que você quer trabalhar? O que você quer chegar? Olha, eu quero chegar aonde Deus quiser me colocar. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que Ele vai me dar uma posição de influência nessa cidade. Pronto. Você sabe, reconhece a sua limitação, mas você não rejeita a graça do Senhor. Ore, seja ousado. Às vezes nós não oramos pelas pessoas, porque nós olhamos para as pessoas como elas estão sendo. E eu e você, olhando para ela, nós falamos: não, isso aqui, não vou orar não, hein? Você até doido. Se Jesus abençoar isso aí, eu até desconverto. Pois é agora que é hora de você orar. É agora que é hora de você manifestar graça, liberar favor sobre a vida daquelas pessoas, porque nós só iremos crescer abundantemente dentro dessa cidade quando nós começarmos a orar por pessoas que não merecem, por pessoas que estão desacreditadas em si mesmas. Nós iremos orar e declarar que elas podem experimentar, independente do seu passado, do seu presente, elas podem experimentar de dias mais que felizes. Você crê nisso? É uma gravidade as pessoas esquecerem ou rejeitarem a graça de Deus, porque a graça, ela não é uma coisa, a graça é uma pessoa, Jesus Cristo. Se você não recebe a graça, você não está recebendo a Cristo. Você está anulando a Cristo, você está colocando Cristo de lado, dizendo: não tem favor, não tem realidade, não acontecerá nada. As pessoas estão dizendo nos dias de hoje: é muito difícil ser crente, é muito difícil ser um cristão, o mundo está a cada dia pior, e vai ficar mais pior ainda se você não sabe. Se prepare, vai piorar um pouco ainda mais. Não espere, não crie expectativa de que as coisas neste mundo terreno estarão assim, um mar de rosas. Mas eu quero te dizer, aonde você estiver, sempre haverá favor sobre a sua vida. Pode estar caindo um temporal do seu lado, mas você está desfrutando debaixo de um guarda-sol gigante, aonde tem uma churrasqueira, aonde tem ali água de coco, aonde tem alegria, os seus filhos assentados ao seu redor, e você e toda a sua família desfrutando abundantemente, porque o Senhor é com você. E se você estiver aonde o Senhor está, é o melhor lugar a se estar. Pronto. O melhor lugar para se estar é debaixo do favor de Deus, é na posição de favor. Não saia dessa posição. As pessoas dizem que Deus só ouve quem é justo. Em partes isso é verdade. Deus só vai ouvir o justo. No céu só vai entrar aquele que é santo, aquele que não tem pecado. Pastor, mas e agora? Eu não sou justo. Em si mesmo você não é. Em si mesmo você não é santo. Em si mesmo você tem muitos pecados. Mas você precisa lembrar que existe alguém que habita em você, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Jesus é aceito diante de Deus? Sim ou não? Você também é aceito se Cristo habita em você. Jesus é ouvido diante de Deus? Você também é ouvido, porque agora vocês se tornaram um só, uma só carne. Nós estamos amalgamados com o Senhor, e o que Cristo merece, eu também mereço. O que Cristo é, eu também sou. Tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Nós estamos unidos. Se Cristo é ouvido, você pode entrar com ousadia no trono da graça, falando em nome de Jesus,
e você vai ter toda a atenção dos céus. Você vai ter toda a atenção do Pai Celestial, porque você está falando de alguém que é completamente santo, puro, justo, íntegro, fiel, merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. É nesse nome que nós precisamos caminhar, é nesse nome que nós precisamos viver. Mas quem nos torna justos? O que me torna justo? Você precisa entender. Romanos 5,19, projeta esse texto, por favor. Esse texto precisa ser um texto que ele fique na sua memória todos os dias, quando o diabo tentar te acusar. Você precisa saber ele de frente para trás, de trás para frente, para que você não sofra. Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem. Quem foi esse um só homem? Diga comigo: Adão. Adão desobedeceu, Adão pecou, Adão falhou, Adão foi expulso do jardim. Aí como que eu me tornei pecador? Não sei se você sabe, Adão era o seu representante. Adão representava você, representava a mim. E por causa de Adão, eu também me tornei pecador. O meu representante falhou, então eu falhei. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um. Quem que é este um agora? Diga comigo: Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Por que muitos não foram? Porque está acontecendo até os dias de hoje. Você já foi, outros ainda serão. Aqueles que não conheceram, eles vão ser. Então está acontecendo, dia após dia. Muitos estão sendo colocados hoje na condição de justo, por causa da obra consumada de Cristo ali na cruz do Calvário. Não se preocupe com o que aconteceu, apenas se lembre: Cristo pagou todo o preço que precisava ser pago. Está resolvido. Esse texto, ele afasta Satanás de você. Por quê? Porque ele aponta para Cristo lá na cruz, mostrando Jesus vertendo o seu sangue, derramando um sangue puro, santo, inocente, mas ao mesmo tempo, todo o pecado da humanidade tinha sido colocado sobre ele. E agora, nós fomos trocados de lugar. Cristo se fez na condição ali de pecador, assumindo o pecado de toda a humanidade, para que eu pudesse assumir toda a glória que ele merece. Jesus mudou de lugar com você, e é por isso que você precisa renovar a sua mente. É por isso que você precisa transformar o seu pensamento. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo não, você não vai transformar o mundo não. Você vai transformar a si mesmo, pela graça, pela renovação da sua mente, entendendo que Cristo agora te fez filho de Deus, junto com Ele. E quando você tem essa renovação na sua mente, a sua crença é mudada, automaticamente o seu comportamento é mudado. Você não chega caminhando mais com vitimismo. Ah, eu sou um derrotado. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu não consigo fazer nada. Tudo na minha vida dá errado. Para com isso, porque você agora é filho de Deus. Você precisa se comportar como um filho de Deus, porque um filho do rei, ele não precisa ficar pedindo autorização aos súditos para abrir a geladeira. Ele não precisa ficar pedindo autorização aos servos da casa para comer algo, ou para fazer algo, ou para tomar um banho de piscina. Ele simplesmente vai e faz, porque ele tem todo o acesso, porque ele é filho. Você é filho. Você não deve mais ficar sendo subjugado pelas obras de Satanás. Pastor, mas eu não consigo ficar sem pecar.
Eu não consigo parar com as minhas práticas erradas. Eu não consigo mudar o meu pensamento. Eu não consigo mudar a minha maneira de falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa a cada dia desenvolver a sua salvação no Senhor. Você precisa a cada dia desenvolver a salvação da alma, porque o seu espírito foi salvo imediatamente. A sua alma está no processo de salvação, de transformação, mas o seu corpo será glorificado, será salvo. Então, se for nesses estágios, você já foi salvo, você está sendo salvo e você vai ser salvo. 3 tipos de salvação. Confunde não, pastor. Pois é, cursão está chegando aí, você vai aprender isso aí. Próximo semestre tem cursão, viu? Fala pro seu irmão, se você não fez, tem cursão te esperando. Aleluia. Então a salvação da alma, ela reflete o seu comportamento. As atitudes da alma influenciam o seu dia a dia, porque é na alma que estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, aonde toda a informação está alojada. E se você tem a sua alma transformada, nós temos até uma lição sobre isso, transformação da alma. Se você tem a sua alma transformada, consequentemente o seu comportamento vai ser totalmente diferente. Você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antigamente. Você vai ter posicionamento em Deus para dizer não ao pecado, porque você vai entender e vai viver que o pecado não mais tem domínio sobre você. Você não é dominado pela vida do pecado. Você agora é guiado, é conduzido pelo Espírito Santo. Você pode viver uma vida nova. Então, pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Você sem querer, você peca. O bem que você deseja fazer, você não faz. Mas o mal que você não quer, que você corre. Toda hora você está fazendo. Isso é terrível. Isso é muito ruim. Mas você precisa entender que da mesma forma que o pecado entrou no mundo, entrou a salvação, a justificação, o perdão, entrou também, por meio de um só. Pastor, mas eu não concordo ser condenado, ser julgado pelos pecados de Adão. Tudo bem, você vai ser julgado pelos seus pecados também, pode ficar em paz. Você não vai ser julgado só pelos dele não. Mas o Senhor não é injusto. O Senhor falou, não, da mesma forma que um representante te fez falhar, eu vou colocar um representante que vai representar você e que vai colocar você na condição de glória, de vencedor, de filho amado. Você precisa entender que pela obediência de um homem, esse homem chamado Cristo Jesus, você agora se tornou justo por meio dele. Você se tornou justificado. E às vezes você vai chegar na sua casa, vai chegar na sua família e falar, olha, agora eu sou justo. Você é justo? Olha aí, ô bem, ô Maria, ô João, a justiça em pessoa aqui, ó. Deixa eu te apresentar a justiça. Não. As pessoas vão olhar para você e às vezes a circunstância, o mundo exterior que está ao seu derredor, não foi alterado ainda. Mas o que aconteceu dentro de você foi completamente mudado, transformado. Você agora tem autoridade no mundo espiritual. E todas as vezes que o diabo vier te acusar, você vai poder dizer, nenhuma condenação nenhuma condenação pode vir sobre a minha vida, porque agora eu estou em Cristo Jesus. Nenhum mal pode vir em mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Pastor, mas eu continuo adoecendo, eu continuo enfermo. Continue declarando a palavra, até que ela se torne realidade no mundo externo e dentro de si. Não se canse de falar.
Declare aquilo que você crê todos os dias. Eu sou amado, eu sou filho de Deus, porque agora eu fui encontrado nele, eu fui colocado nele. Por causa de quê? Da obediência a Cristo. A obediência na nova aliança é o quê? É a fé em Cristo Jesus. No Velho Testamento, na velha aliança, você precisava obedecer para você receber. Um texto que eu sempre tenho falado esses dias, e ele dá para ser aplicado aqui neste momento. Isaías 1:19. Eu tenho falado, olha, se você quiser, você vai comer do melhor dessa terra. Mas esse texto, na velha aliança, olha como que ele é. Projeta aí, Isaías 1:19. Se quiserdes, quem quer comer? Você quer? Se quiserdes, então você já se enquadrou na posição. Mas você está na velha aliança. E obedecerdes, você consegue obedecer tudo? Meu Deus. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se você quiser não obedecer, não comereis o bem dessa terra. Se você não quiser e obedecer, não vai comer o bem dessa terra, porque você não quer. Mas agora eu preciso entender que eu estou na nova e eterna aliança. Se quiserdes, quem quer? Quem vai obedecer? Cristo obedeceu. Eu estou obedecendo. Então eu vou o quê? Comer o bem desta terra. Nós precisamos entender, porque a obediência na nova aliança é a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero, Cristo já obedeceu, e eu creio que Ele obedeceu, então eu vou comer o melhor desta terra. Eu não vou ficar passando por necessidades, eu não vou ficar sendo humilhado pelo pecado, eu não vou ficar sendo humilhado por Satanás, porque Cristo me tirou de um lamaçal de charco de lodo, e me colocou para assentar com Ele nas regiões celestes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele me colocou numa posição de glória junto com Ele. E você também foi colocado nessa posição. Você precisa apenas assumir esta identidade e eliminar os sofismas, entendendo que agora você precisa obedecer, crendo que a obediência é a fé em Cristo Jesus. Então você substitui a palavra obediência e aplica fé em Cristo Jesus. Você aplica fé. Então como que eu agrado ao Senhor? Como que eu filho? Quer vencer as circunstâncias deste mundo? Creia em Jesus Cristo. Quer vencer a enfermidade? Creia em Jesus Cristo. Tudo se resume a crer em Cristo Jesus. Mas o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios diz o seguinte. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Aleluia. Dez, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, o que é milícia? Diga comigo, guerra. Então, você está numa guerra, você está guerreando, e a Bíblia diz que nós não estamos em guerra contra os nossos parentes. O seu amigo, a pessoa que você vê, não é o seu inimigo, mas o que opera na vida dele, que de repente é Satanás. Então nós estamos em guerra contra o inferno, contra Satanás, porque as armas da nossa guerra não são carnais, não é justiça própria, não é autodefesa, mas sim poderosas, volta lá, mas sim poderosas, volta o versículo anterior, em Deus para a destruição das fortalezas, versículo 5, destruindo argumentos,
argumentos, está falando sobre sofismas, tá? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Sofismas, o que seria isso? Algumas pessoas já estão habituados com essa palavra, mas para alguns pode ser que seja a primeira vez que ele esteja ouvindo, ou se ouviu não sabe o que significava. Sofisma é um argumento que parece realidade, mas no final não é, ele é mentira. É uma mentira com cara de verdade. É um argumento que parece lógico, que parece sensato, mas que o seu fim, que o seu, a sua interpretação não é realidade. É uma mentira com cara de verdade. Quem já ouviu aquele ditado assim? O amor é cego. Já ouviu? Alguém já falou? Às vezes olha para o fulano e fala assim, o amor é cego mesmo, porque se estivesse enxergando, não combinaria nunca. Mas se você pega isso como verdade, porque muitas pessoas aplicam isso até mesmo em curso de casais, olha, o amor é cego, ele não vai ficar enxergando as deficiências um do outro, ele vai amá-lo como ele é. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é o amor. Então Deus é cego? Percebe? Você pega algo, fala, reproduz e parece ser verdade, mas quando você traz a luz da palavra, você confronta, você percebe que é uma mentira disfarçada, travestida de verdade. Você precisa entender isso nessa noite. O diabo nunca vai te acusar na primeira pessoa, aliás, na terceira pessoa, desculpa. Nunca vai te acusar na terceira pessoa. Ele nunca vai chegar dizendo, você é fraco, você é derrotado, você não vale nada, você é frustrado em tudo que você faz, você não presta. Mas ele vai vir num sofisma. Quantos são filhos amados de Deus? Mas quantos aí já foram acusados? Eu não sirvo para nada. Eu só faço coisas erradas. Tudo que eu tento não vai para frente. Eu sou um fracasso. Eu sou uma derrota em pessoa. Eu sou uma frustração para toda, uma vergonha para toda a minha família. Percebe? O diabo está falando com você e você está acreditando naquilo, só que você sabe que pela palavra você é filho amado de Deus, que você foi colocado sentado junto com Cristo para reinar, para governar, para destruir todas as armas do inferno, que você em Cristo Jesus é mais que vencedor, que você em Cristo Jesus pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Só que o sofisma está aí, e ele vai ganhando espaço, e ele vai te condenando, ele vai trazendo vantagens sobre a sua vida, até o dia que você se distancia e você se frustra. Mas eu quero te dizer que você foi colocado em Cristo Jesus. Você precisa se enxergar em todo momento, e você precisa declarar que você foi achado nele, que você foi colocado nele, que você é encontrado nele. Filipenses capítulo de número 3, versículo 9. Você precisa crer que você não pode ficar olhando para simplesmente o seu comportamento. O seu comportamento, ele é falho. Os seus pés são tortos. Muitas vezes nós vamos entristecer ao próximo. O bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo, eu sempre faço errado. Mas entenda que Cristo ainda habita em você, Ele está trabalhando em você, e a boa obra que Ele começou, Ele há de concluí-la até a volta de Cristo. Nós estamos em um processo de transformação.
Nós estamos em transformação contínua. Olha o que diz: e seja achado nele, seja encontrado nele quem? Em Cristo Jesus, não tendo a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé. Então, pela fé, a obediência na nova aliança é a fé em Cristo Jesus. Então, você vai ter, antes na velha aliança, você tinha justiça por meio de uma obediência à lei, mas agora você tem justiça pela obediência de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus. De que maneira que ela vem? Pela fé. Diga para o seu irmão: você em Cristo Jesus, pela fé, é justo. Nada pode mudar isso. Mas você mesmo pode limitar isso na sua vida. Você mesmo pode impedir que isso se manifeste nos dias atuais. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui de maneira diferente. Você vai sair incendiado. Você vai sair convicto de que nada poderá mudar a sua identidade no Senhor. Você em si mesmo é falho, é imperfeito, mas em Cristo Jesus você foi aperfeiçoado. Você foi aperfeiçoado. Você acha que Deus nos enxerga da maneira que nós somos? Não, Ele nos enxerga da maneira que Cristo é, porque hoje você está vestido, revestido de Cristo. É como se fosse uma grande beca, uma bata, e você entra dentro dela, e a sua roupa não mais está suja. Só que às vezes você vai orar e pedir ao Senhor, e o diabo te acusa. O Senhor coloca um cheque em branco nas suas mãos, assinado com gotas de sangue, gotas de Cristo Jesus, vertido ali na cruz do Calvário, e fala: olha, pode ir lá no banco celestial, preencher de acordo com a sua necessidade, coloca aí tudo que você precisa, e vai lá e recebe lá no banco. Aí você pega o cheque, preenche, chega na boca do caixa, o caixa olha, cheque do Senhor Jesus. Olha para você: é, moço, é cheque de Jesus, mas será que eu mereço? Será que você poderia me pagar? Não, você não merece. Olha a roupa que você... E às vezes você fica ali preocupado, às vezes você fica com medo de orar, pedir ao Senhor livramento, pedir ao Senhor que te abençoe, e todas as vezes na sua oração você volta lá naquele pecado que você cometeu em 1943, às 22h50. Você fala: oh Deus, mas que pecado, não tem jeito. Deixa eu te falar, você está orando, está falando com o Senhor falou: de que você está falando? Que assunto que você está tratando? Não, aquele, Senhor, você não lembra? Não, não lembro. Você não leu na nova aliança, na aliança que eu fiz com você, que dos seus pecados eu não me lembro mais? Você não lembra que eu mandei o meu filho para morrer no seu lugar? Ele pagou esse pecado, que realmente era um pecado muito sujo, muito grave. Ele pagou o pecado que você cometeu agora, e Ele já deixou pago os milhões e milhões de pecados que você vai cometer até quando Ele voltar. Deixa eu te falar, você está perdoado. Nada pode mudar isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. O que pode me separar do amor de Deus? A tristeza, a angústia, a decepção, a morte. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode.
Não queira receber algo de Deus baseado naquilo que você é. Você pode até ser uma boa pessoa, você pode até mesmo ser alguém exemplar, alguém que é honrado, alguém que é referência na sociedade, mas eu quero te dizer que nada disso te avaliza diante de Deus. A sua justiça, diz a palavra, é como um trapo de imundície. Ela não serve diante de Deus. Diante de Deus só serve a justiça de Cristo Jesus. E agora a boa notícia: essa justiça está em você. Essa justiça é sua. Por isso que você chega agora diante de Deus. Por isso que aonde você chegar, aonde você falar, Satanás tem que ir embora, tem que bater em retirada. Será que eu posso orar por aquele endemoniado? Será que o diabo vai sair? É claro que ele vai sair, porque não é no seu nome, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Por isso nós temos que orar, porque nós temos agora um representante que nos avaliza. Nos avaliza. Davi, quando ele chegou para lutar lá no vale de Elá, para lutar contra Golias, eles olharam e falaram: olha, não precisa morrer essa quantidade de gente, manda um representante, manda um soldado, que eu vou mandar um soldado meu, e quem vencer, esta nação vencerá. Quem vencer, todo outro reino será agora rendido. E chega lá Davi, pequenininho, Golias, gigante, 6 dedos nos pés, em cada pé, 6 dedos em cada mão, uma aberração, todo cheio ali de armadura, capacete de bronze, perneira, tornozeleira, tudo. E chega Davi com um bodoque, algumas pedras lisas do riacho. E aí Golias olha: o que você está achando que eu sou? Um cão? Para você vir com um pedaço de pau contra mim? Falou: olha, eu não estou indo contra você. Você não afrontou a mim, você afrontou o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. E hoje mesmo, o Deus de Israel vai te entregar nas minhas mãos. E eu vou cortar a sua cabeça e vou dar aos pássaros dos céus, porque você afrontou o Deus de Israel. E é no nome do Deus de Israel que eu vou contra você. Pegou a pedra, precisou usar nem 2, uma só foi suficiente, e com a própria espada de Golias, ele cortou a cabeça de Golias, e toda a nação ovacionou, e naquele momento, todo Israel se tornou vencedor, porque o representante venceu, toda a nação venceu. Havia um sacerdote, se o sacerdote fosse bom, e a nação fosse ruim, a nação era aceita, porque o sacerdote era bom. Mas se o sacerdote fosse ruim e toda a nação fosse boa, a nação não era aceita, porque o seu representante não foi aceito diante de Deus. Mas existe um sacerdote, um sumo sacerdote, que apresentou um sacrifício perfeito, e após ter feito esse sacrifício, ele se sentou, ele descansou. Na velha aliança, o sacerdote não se assentava, não havia cadeira dentro ali do tabernáculo, porque ele não podia assentar. Mas na nova e eterna aliança, o sacerdote, depois de ter feito tudo, ele sentou. Sentar nos fala da posição de descanso, nos fala da posição de governo. O seu representante já venceu todas as coisas, e é por isso que nele você é mais que vencedor. É por isso que nele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. É o
representante da aliança.